Fala pessoal, estamos em mais um episódio do Bertolino Cast e é com muito, mas muito prazer que eu recebo aqui esse cara fenomenal, Matheus. Primeiramente, agradeço pelo convite. Obrigado, Daniel, por esse convite maravilhoso. Cara, tô travado, cara. Mano, vamos lá. Primeira coisa que eu quero te perguntar, quando eu vi você, cara, fazendo o que você faz, vendendo, lembra o nosso tema do nosso podcast? Qual que era? Se tem idade para ser um empreendedor. E quando eu vi você, cara, numa escola particular, um cara empreendedor nato, vendendo geladinho, cara, da onde surgiu essa ideia? Cara, foi assim que tudo começou. Em um belo dia, tava eu e minha mãe, eu tava deitado na cama, inclusive. Aí minha mãe chegou e ela tinha sido demitida do serviço dela. Minha mãe é professora, trabalhou 6 anos numa escola e acabou que ela foi despedida. Aí eu fui e vi o desespero estampado nela. Aí ela chegou comigo, chegou pra mim, falou a ideia dela que era vender geladinho. Aí eu falei assim pra ela, mãe, mas eu não sei se vai vender. Não sei se isso vai viralizar, né? Aí foi na onde isso despertou na minha mente. Falei, caramba, geladinho gourmet. Eu nunca mais vi isso daqui na vila, na onde a gente mora, especificamente, né? Aí eu comecei a pesquisar mais sobre a ideia, comecei a analisar mais. E foi na onde eu vi que era algo que poderia dar certo. Só que eu tinha uma certa desconfiança. Aí eu fui e falei, mãe, eu vou no mercado hoje, vou comprar as coisas, a gente vai investir e vamos ver se vai dar certo, vamos pra cima. Aí eu fui, criei o Instagram, aí assim que eu criei o Instagram, passou uns 40 minutos, já tinha 50 seguidores o Instagram da loja. No mesmo dia? No mesmo dia, isso no mesmo dia. Passou 40 minutos, eu criei acho que o Instagram às 7 horas da noite. Aí, horas antes de eu criar o Instagram, eu tinha ido no mercado, né, fazer as compras. Aí eu cheguei lá no mercado, aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou levar só 6 litros de leite só. E eu acho que tá bom levar só 6 litros de leite, eu acho que não vai vender tudo. E eu sempre com aquela desconfiança. Aí eu cheguei em casa com 6 litros de leite, minha mãe falou assim, você é doido, isso daqui vai acabar rápido. Eu falei, mãe, não vai acabar, vai demorar pra vender, eu não sei nem como que eu vou fazer isso tudo vender. Imagina se esse dinheiro ficar parado aqui. Aí eu falei assim, pelo lado bom, se não vender a gente vai comer, né? É o primeiro passo, Isso. Consumir o estoque. Isso. Aí aos poucos a gente foi indo, aí eu fui criar um Instagram, aí no outro dia eu cheguei na escola, aí o pessoal já falou, cara, que ideia legal que você teve, fazer geladinho gourmet, quem que tá fazendo? Eu falei assim, não, é eu e minha mãe. Aí o pessoal da sala se juntou, todo mundo se juntou e falou assim, eu quero tal sabor, e aí foi esgotando. Aí eu cheguei em casa, aí eu acho que quando eu cheguei em casa só tinha 10 geladinhos pra vender. E eu falei, caramba, acho que esses 10 geladinhos vai ficar parado. Na hora que eu abri a boca pra falar isso, chegou mais pessoal pra comprar, me mandando mensagem. Eu quero seu geladinho e tal, e acabou meu estoque. E o mais no primeiro dia. E o mais interessante de tudo isso é que, cara, é diferente na idade, na sua idade, por exemplo. Quantos anos você tem? Eu tenho 17. Então, 17 anos. E é um perfil meio desafiador, porque estar numa escola particular, a gente sabe que gera um vínculo de amizade com as pessoas um pouco diferente. Vamos dizer assim, onde você sair para vender geladinho, você nunca sentiu vergonha, por exemplo, disso? Cara, eu nunca senti vergonha, até porque eu vim do berço da escola pública. Eu sou de berço de escola pública e sou muito grato à escola pública, principalmente pelos ensinamentos. Por mais que eu seja aquele aluno que não gosta de estudar, mas eu sempre fui atento ali, sabe? Sou muito grato à escola pública. Não tive uma postura adequada quando eu entrei na particular, mas nunca tive vergonha de falar do meu berço, nunca tive vergonha de falar da minha raiz. E eu acho que esse é o mais importante. E quando eu decidi ir pra feira, claro que tem as inseguranças, né, de você ser zoado na rua, mas nunca tive vergonha. Sempre coloquei minha cara e falei, é isso que eu quero pra minha vida e vamos embora. Então vamos direto à pergunta. Existe idade para empreender? Não. Na verdade, tem que querer. E alguma vez você sentiu medo? Cara, nenhum momento. Medo de não dar certo, por exemplo, assim, eu vou fazer isso, eu vou perder dinheiro alguma vez? Ou não, vamos pra cima que o negócio vai acontecer? Não vou mentir que no começo eu senti bastante medo. Mas depois, quando eu vi que Deus estava no meu caminho, eu sabia que nada podia me parar. Eu sabia que eu estava blindado e nada tinha
como me abalar. E quem ensinou você a fazer geladinho? Cara, minha mãe. Sério? Minha mãe. Minha mãe tem uma história muito legal também. A minha mãe, ela vendia geladinho na infância. Ela fazia geladinho com suco Tang, sabe? Sei. Aí jogava Suco de pozinho. Isso, jogava o suco Tang dentro da água. Aí quando levantava o dinheiro do suco Tang, ia lá e comprava as frutas e vendia. E foi nisso que a gente teve essa brilhante ideia de começar a fazer. Que ela falou pra mim que sabia fazer. Eu falei, então beleza, mãe. Vamos pra cima. Você tem uma ideia de quanto você precisou de investimento? Quanto você gastou para sua primeira remessa de geladinho? Cara, Contando desde o supermercado. Você tem uma noção quanto foi esse investimento? tenho sim. A gente teve um início de R$ 250. Até R$ 250. R$ 250, porque a gente quis fazer diversos sabores, sabe? A gente não quis ficar preso em um sabor só. E como eu sempre ressalto nos meus vídeos no Instagram, a gente trabalha com a melhor qualidade do mercado. Eu busco sempre estar trabalhando com a melhor qualidade. Não gosto de pegar coisa de segunda mão, de segunda qualidade. E é isso. Eu conheci o Matheus, que é a minha filha. Eu acho que é a melhor cliente que ele tem. E ela, com uma certa feita, nós estávamos num churrasco em família. E ela falou, eu vou comprar geladinho. Eu falei, como você vai sair daqui? Tá em casa? Tá todo mundo aqui em casa? Não, ele entrega aqui. Eu falei, quem entrega aqui? Ah, o Matheus. E aí, não deu muito tempo. Tava lá o Matheus entregando os geladinhos gourmet. Então, assim, além de tudo, cara, quem ensinou você a trabalhar? Quem ensinou você a ir pro Instagram? Quem ensinou você entender que o seu cliente, quando pede o geladinho, você já vai entrega, aquela coisa, aquela agilidade. Veio na sua cabeça? Vamos dizer assim, tá no seu sangue isso? Eu acho que tá no meu sangue. Até porque meu pai é empreendedor. Meu pai é empreendedor desde acho que dos 25 anos de idade. E isso me inspirou bastante. Desde quando eu comecei a entender o que era a vida adulta e o que era o mundo do mercado de trabalho. E eu agradeço muito ao meu pai, porque eu sei que ele é uma pessoa muito essencial na minha vida. E ele me ensinou tudo que eu tô fazendo hoje do geladinho, ele que me ensinou. Do Instagram nem tanto, por conta que ele não é uma pessoa que gosta muito de ficar no Instagram. Instagram foi você mesmo. Isso, o Instagram foi eu mesmo. Falei, tenho que ir pra cima e é isso. A das entregas, eu tenho, tipo, muita amiga assim que é empreendedor também. E eu via, caramba, eles fazem a entrega. Então, tipo, acho que esse daqui vai ser o meu essencial e o meu diferencial. Cara, eu confesso que eu sou um empreendedor, trabalho com empreendedores e o que me chamou muita atenção no Matheus foi o capricho do geladinho gourmet. O capricho do seu produto. Não só a entrega, não só, sabe, aquela questão de se preocupar. Se a gente for olhar pro geladinho gourmet, por exemplo, não é uma mercadoria cara. E o capricho dele, eu falo, rapaz, ele tá pagando para trabalhar a forma que ele entrega esse geladinho. Então, não é simplesmente o geladinho. Não é simplesmente entregar uma mercadoria. Então, empreender, eu sempre falo, empreender é entender a necessidade do público que você quer atender. Empreender é atender uma necessidade do público que você quer atender. Sim. E eu vejo isso em você. E quando eu vejo um jovem de 17 anos, Isso. de 17 anos, que talvez nem precisaria fazer isso. Nem precisaria. Talvez pelo seu convívio, pelo público que você está ali ao derredor, mas é uma pessoa que está empreendendo desde muito cedo. Você começou muito cedo a empreender e já entendeu a jogada disso. E já aprendeu, ou vamos dizer, está no caminho certo para fazer esse jogo. Sim. E o que mais me admira em você é isso. Você está no Instagram, onde os seus clientes estão. O seu maior perfil de cliente está lá no Instagram. Sim. E aí você vê as brincadeiras que você faz, a chamada que você faz. Então, não existe valor. Vocês ouviram ele falando aqui que com R$ 250 ele iniciou uma empresa, um negócio. Então, quando a gente coloca desculpa, quem não quer fazer, põe desculpa. Sim. Eu sempre falo isso, quem não quer fazer, põe desculpa. E além de vender a domicílio, entregar, ele ainda tem o ponto na feira, né? Sim. Aos domingos. Sim. Começou na feira de sábado, onde eu vou até citar o nome da pessoa, porque foi uma pessoa também muito essencial, é a Camila. Ela é a mãe de um amigo meu, é a mãe do Luiz, que também foi uma das pessoas que foi muito essencial assim no começo. Porque quem fazia as entregas no começo era o Luiz. Olha. Porque ele tinha uma motinha igual a minha, que eu tenho, pra fazer as entregas. Então ele falou assim pra mim, não, eu vou dominar no peito, você só me dá uma ajuda quando for pra colocar gasolina e vamos pra cima. Aí a mãe dele descobriu, um belo dia a mãe dele descobriu que eu tava vendendo geladinho, ela foi e falou assim pra ele, fala pra ele montar o ponto dele aqui na feira, do lado da minha barraca.
E tipo assim, eu fiquei meio receoso, né, Daniel? Não vou mentir. No começo, não conhecia a mãe dele assim muito a fundo. E depois que eu fui pra feira, eu vi que ela era uma pessoa muito especial, se tornou uma pessoa muito especial pra mim, cara, sem palavras pra ela. Tenho muito que agradecer a Camila de verdade mesmo, que foi ela que abriu a porta pra mim ter a iniciativa disso. E agora Você trouxe um geladinho aí? Trouxe, cara. Tem Então, que trazer, né, pra vocês. Cadê o geladinho? Aqui é assim. Vamos ver se você vai gostar. Abre aí esse geladinho. Olha, ó os detalhes. Olha o capricho. Vamos Calma aí. ver. Depois coloca ali pra ele ali na... Cara, trouxe alguns. Não, só um só pra me mostrar. Vê. Aqui, ó. É isso que eu falei, ó. É que talvez vocês não consigam ver aí, naquela câmera. Mas, quando eu falei que não é simplesmente um geladinho. Sim. É o que me chamou a atenção do Matheus, quando eu conheci o Matheus através das redes sociais, através da minha filha. E eu falei, eu preciso levar o Matheus no meu podcast. Porque é um jovem e já... Sabe, eu sempre falo, empreender é entender a necessidade do seu cliente. Então ele não chega lá vendendo ele tem um capricho da embalagem, ele tem um capricho da mercadoria, ele tem um capricho de colocar o selo dele, o telefone dele, o Instagram dele. Então, pessoal, eu digo pra você uma coisa. Cara, eu admiro o seu trabalho. Muito obrigado. Eu admiro o seu trabalho. Eu admiro porque tem muita gente que aprende a ser empreendedor. E tem gente que nasce. Sim. Eu diria que o Matheus é o tipo daquela pessoa que nasce com a raiz empreendedora, com o dom de empreender. Tem gente que aprende, não vou mentir. Mas tem gente que nasce com o dom. E eu diria que o que eu vejo você fazendo nas redes sociais, o que eu vejo você fazendo com os seus produtos, o que você oferece para o seu cliente, tem que ter o dom. Sim. Tem que gostar. Eu vejo, eu acompanho e eu vejo que tem que gostar. Na sua idade, porque hoje a gente vê o inverso. A gente vê os jovens na sua idade o inverso. Porque eu não sei se você sente isso, mas eu vejo que não é da sua escola, da outra escola, da escola A, da escola B. Não é isso. Eu não estou falando da escola. Sim. Eu estou falando do sistema. Eu entendo. O sistema hoje não nos incentiva a empreender. Sim. O sistema hoje nos forma para nós trabalharmos para alguém. Sim. Essa é a verdade. O sistema nosso, brasileiro, a nossa cultura, ela nos leva a se formar, nos leva a estudar, mas sempre pensando no quê? Em trabalhar para alguém. Quando, na verdade, nós não temos uma escola que nos ensine a empreender. Às vezes, a vida vai nos ensinar isso, ou a necessidade. Para alguns, a necessidade, para outros, a vida. Mas eu quero mostrar para você o seguinte, que não é valor, não é dinheiro. Você pode ter 50 mil para investir numa franquia ou 250 reais para investir numa empresa de geladinho gourmet. Sim ou não? Sim. Concordo plenamente. Em questão à escola que você falou. Só um minutinho. Guarda meu geladinho aí. Ó, pessoal, não podem comer, tá? Por favor. E em questão às escolas que você falou que falta mais isso do empreendedorismo, concordo plenamente com a sua fala. Até porque eu vim do berço da pública e também tive uma passagem na particular e eu senti muita falta disso. Até porque eu sempre percebi, sempre comentei com os meus colegas que eu via aquilo ali como se fosse pra mim ser escravo de alguém. Acho que fui coerente na minha fala. Ficou normal, pode continuar. Pode continuar? Pode. E eu acho que a gente não... A escola deveria abrir mais esse público. Mais oportunidades. Isso, eu acho que as escolas em si, Matheus, não só... Eu não estou falando da sua escola, eu estou falando da escola no geral. No geral. As escolas deveriam formar empreendedores. Sim. É claro que eu entendo que não existe 100 Matheus. Até porque quantos Matheus você conhece? Eu conheço você. Eu conheço muitos. Então, eu conheço você porque eu tive a oportunidade de conhecer você. Mas a gente sabe que nem todo mundo vai ter essa energia para empreender. Sim. Porque eu fico imaginando como que deve ser o seu dia. Estudar, preparar os sorvetes, preparar as entregas, volta a produção para o outro dia seguinte e aí vai. Dia de feira, provavelmente seja mais corrida ainda porque a feira começa cedo. Então a gente entende que nem todo mundo vai ter esse gás. Nem todo mundo. Mas eu acho que é de suma importância as escolas, as instituições investir no empreendedorismo. Sim. Porque se existe um caminho de sucesso, é o empreendedorismo.
Sim, eu também já tive várias desavenças com meu pai, por conta que eu sempre falei pra ele sempre foi aquele pai que queria que o filho fizesse faculdade. Eu tive um sonho antigamente, o meu sonho era ser jogador de futebol. E acabou que eu não consegui realizar esse meu sonho, mas eu falei, cara, eu não quero trabalhar pra uma pessoa, porque eu vou ver a pessoa realizando o sonho dela e não vou poder realizar o meu. Quando que vai chegar o meu momento de realizar o meu Sim. sonho? Sabe? Então, tipo assim, já tive muitas discussões com meu pai, até mesmo por isso, de falar que eu não ia fazer faculdade. Tenho isso na mente ainda, mas eu vejo que é essencial a gente pelo menos ter um diploma, Sim. como que eu posso dizer? É um diploma, né? E é isso, cara. Então, a palavra que eu falo pra vocês é que vocês estudem, não deixem de estudar. Estudo é a base de tudo, mas também não fique focado só em uma coisa. Então, aprimore a mente de vocês, aprimore o estudo de vocês, não fique só focado dentro da escola, porque a escola quer formar você para trabalhar para os outros. E se você não for ligeiro, você vai ficar nisso sempre. É muito importante estudar, como o Matheus está falando, é muito importante você buscar um conhecimento técnico, um empreendedor buscar o próprio Sebrae, Sim, o Sebrae, as instituições, mas lembrando que você tem que focar, sabe? Os desafios vão vir, sim. os Muitos. desafios vão vir e não são poucos, mas se você for CLT, vão virar desafios. Se você for empreendedor, também virá desafios. Eu sempre falo, empreender é a melhor coisa, porque você enxerga uma necessidade. Não adianta a pessoa empreender para ganhar dinheiro apenas. O dinheiro ele é consequência do seu empreendedorismo. O que eu mais me encantou em você é você enxergar uma necessidade, porque você poderia pegar simplesmente aquele saquinho de geladinho convencional, fazer seu geladinho e vender. De qualquer forma. Acabou e tá tudo bem. Vai ter público para consumir aquele produto. Sim. Mas não. Aqui não veio, aqui veio, nós pegamos na caixa térmica, mas nas residências que ele entrega, nas casas que ele entrega, vem numa embalagem, fora aquela embalagem que eu mostrei, vem uma embalagem de papel, tudo bonitinho, tudo. Olha o capricho do rapaz. Tem que ter um profissionalismo, né? Então não é só enxergar uma necessidade. Eu falo que empreender é enxergar a necessidade e enxergar também aquele público. Uma certa feita, eu conheci uma pessoa que queria abrir uma pet. Eu falei, você conhece da área? Não. Você trabalhou na área? Não. Você conhece alguém da área? Não. E por que você quer abrir uma pet? Ah, porque tá dando dinheiro. Não é isso. Não é isso mesmo. Você precisa entender a necessidade daquele público, conhecer a necessidade e logo acreditar em você mesmo. Sim. Se você não acreditar em você mesmo, quem vai acreditar? Então eu tenho certeza que o que trouxe você até aqui hoje é você acreditar em você mesmo. Sim. Porque se você não acreditar em você mesmo, eu acho que fica meio que vago. E o que mais me admira, primeiro, hoje a gente sabe que muitos jovens, hoje, na sua idade, não sabem nem o que querem fazer, muito menos empreender. E eu sei, Matheus, o quanto é difícil empreender. Muito difícil. Vale ressaltar também que eu acho que a questão do empreendedorismo não é só focar no dinheiro, é focar no amor, no carinho com os seus clientes. Como você pôde ver, meu produto, você até elogiou, meu produto é algo que eu faço com muito amor e carinho. Minha mãe até, às vezes, minha mãe briga comigo, minha mãe dá uns puxão de orelha e fala, caramba, você tá gastando demais. Eu falo, não, mãe, é investimento. Pode ter certeza que isso daí um dia vai me dar um retorno muito grande. E é uma coisa que eu também falo pra minha namorada, que eu falo assim, eu não tô ligando pro dinheiro. Eu tô investindo porque eu sei o que meu público gosta. E esses dias minha mãe brigou comigo demais, mas eu comprei. Eu comprei uma mochila de motoboy, sabe? Aqueles mochilão. Aí eu falei, mãe, tem que ser assim. Porque eu tenho que ser o mais profissional possível. É isso aí. Eu vejo, que nem eu ia levar nessa bolsinha que eu trouxe aqui. Essa bolsinha aqui já me ajudou muito nas entregas. Quem prestou ela foi minha sogra. Me ajudou bastante também. E aí eu comprei essa mochila, eu vejo muita diferença. Bastante gente elogia. E, cara, é isso. E como você, agora a gente está falando do produto, falando dos clientes, e qual foi a ideia, a inovação dos seus produtos, a inovação dos sabores, por exemplo? Como você se baseou? Um geladinho, por exemplo, de Oreo. Você se baseou, porque assim, para quem não sabe, eu acho que eu compartilhei isso com o Matheus, a gente é de um tempo que geladinho era feito de suquinho mesmo, e vendia.
E hoje a gente sabe que houve novidades, houve mudança, e eu vejo que os seus sabores são diferentes. É Sim. maracujá com mousse, é Oreo com não sei o quê. Da onde surgiu essas receitas? É algum segredo que pode contar? Da mãe, do pai, sei lá, da onde surgiu isso? Ou Cara, rede social, sei é lá. rede social, tipo, só que a gente foi aprimorando, né? Do nosso jeitinho Alguém liga pra brasileiro. você e pede, fala assim, ó, você não faz esse sabor? Teve algum cliente que já deu um Bastante insight gente. assim? Cara, teve gente que já pediu de pudim. Hoje mesmo teve gente que pediu de milho. Aí eu falo, cara, não tem como. E tipo assim, eu sou daquelas pessoas que eu não gosto de copiar e não gosto de ser copiado, Daniel. Sei. Então, tipo assim, eu quero fazer o máximo, quero pensar o máximo, quero estudar aquilo pra mim fazer diferente. Eu não quero ser mais um na fila, sabe? Eu quero ter meu diferencial. E é igual você falou, nossos geladinhos são do melhor produto, o produto da melhor qualidade. E o de ninho com morango, por exemplo, eu vejo muita gente fazendo com geleia, com a geleia do morango. E eu já não, eu já faço com os pedacinhos do morango, porque eu vi que aquilo ali é um diferencial. Eu falo, caramba, todo mundo faz com a geleia, então, pera, o povo gosta de morango. Teve essa moda do morango do amor. Falei, cara, Não teve geladinho do amor lá, não? não, não tem como, pô. Ah, não Eu tenho sei. que pensar De numa forma repente tinha dessa. que pensar. O geladinho, você é inteligente. Eu tenho que pensar. Geladinho do amor. Eu tava em viagem, em viagem em família. Quando eu chego aqui em São Paulo, porque lá nem se falava nisso. Sim. Onde eu estava não se falava nisso. Quando eu chego aqui em São Paulo, aqui, morango do amor. Eu, que é isso? E tava bombando, você tinha que ter inventado, pô, o geladinho do amor. Sei lá o que você ia fazer. Colocava um monte de morango inteiro, congelava, colocava uma geleia lá. Tinha que ter inventado alguma coisa, pô. O meu cunhado, ele até zoou com esse de ninho com morango. Ele foi e falou assim pra mim: caramba, esse geladinho aqui não tinha que não tinha que se chamar ninho com morango. Tinha que ser morango do amor. Eu falei assim, mas por quê? Não tem a casquinha do Do açúcar. açúcar. Falei, cara, Você não tem como. inventava. Aí ele foi e falou assim pra mim: você inventa, você é esperto, igual você falou. Você é esperto. Aí eu falei, cara, vou pensar mais dessa forma, mas tipo, não, é melhor a gente não mexer no que tá bom, né, No que tá Daniel? dando- Não, mas aí tá dando certo. você é um cara inteligentíssimo. O empreendedor, ele tem que ir na onda do que tá acontecendo. E tem que Você arriscar. você vai manter. Isso é bom pra quem tá me assistindo aí, pros meus clientes. Você mantém o que dá certo e vai se renovando. Empreender, Matheus, é isso, cara. A mesa, ela tem várias oportunidades na mesa, tá? Sim. A gente costuma dizer que tem muita oportunidade numa mesa. Então, você tem aqueles tradicionais. Eu tenho o meu serviço tradicional, por exemplo, contabilidade. É tradicional. Área fiscal, área contábil e área de funcionário. É básico, isso é básico. Agora você tem outras ramificações que você vende. Por exemplo, parcerias. Por exemplo, marcas e patente. Por exemplo, se você fala assim, pô, Daniel, como é que eu faço para registrar o nome Casa dos Geladinhos para ninguém mais usar? Eu te vendo isso. Só para você eu não vou vender, é claro. Mas você tá entendendo? O meu cliente chega com um nome lá, Daniel, quer abrir uma franquia de bolo e quer inventar um nome. Qual é a segurança que ele tem? Então, eu só não vendo contabilidade. Então, você tem alguns produtos que você consegue vender. Então, a gente tem que ir na onda do mercado. Então, eu vejo, por exemplo, seus vídeos lá. Da onde saiu aquela sacada lá de você dar um sorteio no final de ano para os seus clientes? Cara, eu sou uma pessoa que gosta muito de valorizar o próximo. E eu via que aquilo ali não é pra mim ter uma jogada de marketing, e sim pra mim valorizar os meus clientes. Meus clientes sempre esteve comigo do começo ao fim, então nada mais justo do que eu valorizar eles e retribuindo isso pra eles. Claro que eu não tenho as condições ainda de dar uma cesta daquela pra cada um dos meus seguidores e dos meus clientes. Mas, cara, isso é muito gratificante pra mim ver a forma que eu tô agindo e ver a forma que o pessoal também retribui comigo. E é isso. Esse é o começo de tudo. Você inspira em alguém? Quando você olha pro empreendedorismo, tem alguém que você olha e fala assim, cara, eu preciso olhar pra esse cara, pra essa pessoa, independente de quem seja, tá? Tem alguém que te inspira? Primeiramente meu pai e depois meu tio. Seu pai e seu tio. Isso. Eles são seus maiores inspiradores. Sim, eles são os dois empreendedores da minha família e, tipo, minha maior inspiração. São eles. Tá vendo? Além de ter a inspiração, que eu considero fundamental, porque tem muita gente que tem dinheiro Sim. para investir. Eu conheço muita gente com dinheiro para investir num negócio, para abrir um negócio, mas não tem inspiração.
Ele faz aquilo com a maior naturalidade. E quando eu tive a ideia de trazer o Matheus para esse podcast, porque me lembrou muito a minha história. Eu falei isso pro Matheus, eu, mais ou menos com 14, 13 anos, mais ou menos, eu fui vender geladinho sem precisar também, mas eu queria. Hoje eu entendo que eu já era empreendedor e eu não sabia. Sim. Eu quis vender geladinho porque eu falava assim, cara, eu quero ter meu dinheiro. E na época, com 14 anos, não arrumava um emprego em lugar nenhum. Não mesmo. Minha irmã fazia os geladinhos, naquela época era de pozinho mesmo. Minha irmã fazia geladinho e eu vendia, e nós rachávamos lucro. E o nosso propósito era um só. Olha, eu não tinha nem ideia do que era empreender. Mas o nosso propósito era, vamos comprar uma piscina de plástico para nós. Então nós queríamos juntar dinheiro para comprar uma piscina de Pra plástico. se divertir. Para se divertir. A nossa cabeça era essa, nossa ideia era essa. E quando eu vi a sua história, falei, me lembrou muito a minha história. Porque é aquelas pessoas que saem da zona de conforto, mesmo sem entender os processos ainda. Talvez você vai passar por muitos processos de aprendizado, de crescimento. Talvez não, vai passar. De aprimoramento. Eu tenho certeza que se eu pegar o seu primeiro geladinho e pegar esse agora, ele é diferente. Muito diferente. Mudou muito. Mudou. Por quê? Porque bastante. cada dia você vai melhorando. E é esse o legal do empreendedorismo, Matheus. É você olhar para o seu produto e falar, o que eu posso melhorar? Seja num sabor, seja numa embalagem, seja na forma de entrega. Às vezes, a gente vê pessoas que você fala assim, olha, eu quero fazer um geladinho, por exemplo. Mas eu não posso, por exemplo, eu sou diabético. Eu não posso consumir açúcar. Você tem que ter um geladinho para atender esse público. Sim. Entendeu? Uhum. Então você tem que ter. A pessoa fala assim: eu sou alérgico a leite. Um exemplo, tá? Eu tô só citando um exemplo para você. Talvez você já até tenha esse produto no mercado para vender. Meu filho tá doido pelo seu sorvete, mas ele não pode tomar lactose, não pode, né? Aí você fala: eu tenho um produto aqui para isso. Muito bom você ter ressaltado isso, você ter falado sobre isso, porque, inclusive, acho que, se eu não me engano, foi no sábado ou no domingo. A gente teve essa produção, porque uma cliente minha falou assim, meu filho, ele tem intolerância à lactose. Aí eu fui e falei assim, de que forma eu posso ajudar ele? Ela falou assim, ele não pode ter nada que tenha a substância do leite. Eu falei assim, pera aí então, amanhã eu te entrego 10 geladinhos dessa forma. Ela falou assim, tá bom. Ela esperou, chegou tudo certinho, ela falou, ficou ok também. Ela falou que ela não experimentou, mas vai chegar a experimentar e vai ver qual que ficou melhor. O gourmet ou natural, né? E olha aí, pessoal. Eu tô aqui entrevistando, participando desse podcast com o Matheus, com um jovem de 17 anos que já tem uma visão ampla. E às vezes nós ficamos perguntando como eu posso ampliar os meus negócios. Ampliar um negócio, eu sempre falo isso para todo mundo que já teve a oportunidade de tomar um café comigo. É você conhecer a necessidade do seu cliente e você atender a necessidade dele. Sim. Eu vou nos lugares, eu vou nos ambientes, eu vou nas empresas e eu falo, poxa, poderia fazer isso aqui. Coisa simples, Matheus. Sem gerar despesa, sem gerar custo. Poxa, isso aqui seria tão prático. Isso aqui seria tão prático. Sabe? Às vezes a gente olha, aquela empresa está fazendo isso, por que não fazer isso na minha? É necessário, é prático. Eu vejo tantas coisas práticas, prestação de serviço, e às vezes a pessoa fica, não vou fazer. Não vou fazer. E eu vejo a necessidade. As pessoas mudaram. O consumo mudou. Nós mudamos. Sim. Nós mudamos. Esses dias uma cliente me perguntou assim, eu não sei como você consegue. Você nunca me deixa esperando. Toda hora que eu te ligo, em qualquer hora do dia, você me atende. Quem não te conhece pensa que você não faz nada. E eu te conheço, eu sei o quanto você é ocupado. Como é que você consegue? Ela me perguntou isso, eu falei, porque eu me coloco no seu lugar. Se eu te liguei, eu não gostaria de ficar esperando. Eu nunca ligo pro Matheus. Se eu ligo pro Matheus é porque eu quero falar com o Matheus. E aí a pessoa deixa você esperando, não retorna a ligação. Os meus clientes sabem. Quando eles me ligam, se eu não puder atender eles naquele momento, imediatamente, no primeiro momento ali eu vou retornar. Então eu sempre falo, Matheus, que empreendedorismo é você entender a necessidade do público que você quer. Então não adianta, é você dar valor, valorizar o seu público e também se valorizar. Sim. É você entender a necessidade daquele povo que está te procurando. Mas, falando agora um pouco, se você pudesse dar
um alerta. Porque conselho, tem um ditado que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Sim. Então eu não vou mandar você dar conselho pra ninguém. Mas se você pudesse dar um insight ou uma dica pro jovem da sua idade, o que você faria? O que você falaria? Eu falaria, deixa aqui meu recado, que não deixem de estudar, primeiramente. Isso é muito importante, você estudar, como eu falei. E, cara, não importa o dinheiro que você tem, você pode ter R$ 1 e saiba que você vai conseguir investir com R$ 1. Você pode comprar 2 paçocas com R$ 1 e vender cada uma a um. Rapaz, A R$ 1. esse cara é empreendedor mesmo. Já Vai virar 2. quer revender paçoca. Vai virar 2. É E isso aí. conforme isso, quando você for ver, você já vai estar com a caixa de paçoca. Na caixa de paçoca vem 100 unidades. Você faz um kit com 4 paçocas, você pode vender a 10, 15 reais, você vai vender de boa. É Tá isso, vendo aí? Essa é a minha dica. Quando é empreendedor, é empreendedor. Gente, grave esse nome. Casa dos Geladinhos. Esse é o cara. Vai por mim. Eu não sei, Matheus, o que o futuro te reserva, tá? Assim como eu não sabia, os meus 13, 14 anos, o que o futuro me reservava. Mas uma coisa eu te garanto, cara. Se você focar igual você é hoje focado, você vai longe. Porque você já entendeu o que é empreender. Empreender, eu digo, você pode vender água no semáforo. Sim. Não existe limitações. Não existe, tem cara que vende sorvete. Eu já vi pessoas vendendo trufa, mas não era, Matheus, aquela trufa no semáforo derretendo com calor. Ele ficava com uma embalagem na mão e uma caixa de isopor super limpa, super, sabe, conservada. Sim. E quando você falava, ele falava assim, olha, tá aqui, leva. Na confiança. Já vi bastante daquelas tortinhas de limão. De limão, O aquela pessoal utiliza muito hoje aquele Pix da confiança, né? É lógico. Aí você coloca no rótulo. Talvez alguma pessoa que não vale a pena citar, ele vai levar embora aquilo. Sim. E não vai nem se atentar a pagar aquilo. Sim. Pagar. Mas tenho certeza, o brasileiro é um bicho muito, muito trabalhador. Nós somos muito trabalhadores. Então a grande maioria, cara, vai pegar aquilo lá como eu já peguei. Eu já comprei só uma vez eu tava indo para uma região de São Paulo. A embalagem da pessoa, do vendedor, era tão arrumada, ele vendia 10 paçoquinhas redondas, mas era tão arrumada a embalagem, tão caprichada, um capricho. Eu falei, não, eu tenho que levar isso aqui. E eu fiz um vídeo na época sobre isso. O capricho, quer dizer, não é porque eu tô num semáforo, não é porque eu tô numa feira, não é? Você pode estar na Zona Sul, você pode estar no Alphaville. Eu atendo cliente, desde a nata de São Paulo, quanto dos extremos das periferias. E todos eles sabem que o atendimento é o mesmo. Atendimento de excelência, de respeito. E é isso que eu vejo em você. Um atendimento de respeito. Que eu vejo os seus vídeos, eu vou colocar o link dele aí. Depois vocês acompanham o respeito que você tem pelos seus clientes, o carinho, a forma que você conduz, o geladinho, o valor fica em segundo plano. Sim. Eu confesso pra você, eu não sei o preço do seu geladinho. Eu não sei o preço. Eu sei que a minha filha consome bastante. Mas eu não sei o preço. E muito. E eu tenho certeza de uma coisa, independente do preço que seja, a gente não paga, Matheus, pelo geladinho só. A gente paga por tudo que você entrega. Então, depois eu vou até ver o valor, porque se tiver barato, eu vou obrigar você a aumentar. Fechou. Tá bom? Depois eu vou descobrir o valor. Não fale aqui, eu vou falar, depois eu vou descobrir o valor, porque assim, é muita entrega, gente. E aqui eu tô falando de entrega. Eu trouxe esse jovem aqui para falar de entrega, para falar do que ele faz. Então, é claro que eu tenho certeza que nós vamos ouvir muito falar do Matheus, nós vamos ouvir muito falar da Casa do Geladinho. Eu tenho certeza, pelo que eu vejo ele entregando. Você quer ter êxito, você quer ter sucesso, entregue mais do que o cliente seu espera. Eu sempre falo isso, surpreenda seu cliente. Se ele está esperando você ir simplesmente com um geladinho lá, vá com um geladinho, vá com uma embalagem bem feita e talvez, por que não, vá ainda com um guardanapo para ele secar a mão lá, quando eu chupar o geladinho, sujar a mão, tá aqui um guardanapo. Tudo isso é um serviço, tudo isso é uma necessidade. Às vezes a gente compra um algo e fala, poxa, eu preciso de um guardanapo aqui. Às vezes não tem um guardanapo. Sim. Tem uma outra ideia que eu te dou. E você precisa agregar valor ao seu produto, que hoje para mim, sem eu saber o valor, sem eu saber valor monetário, ele já me transmite valor, como é que eu posso classificar? Um valor que no valor monetário não paga. Sim, sentimental. Um valor sentimental, um valor de qualidade, um valor de preocupação.
você se preocupa com o seu cliente, você se preocupa com o seu produto. Ainda eu falei assim, e aí, Matheus, vai rolar uns geladinhos lá no podcast? Falou assim, com certeza. E eu brinquei com ele. Ô, mas vai chegar tudo derretido lá. Ele falou, não, vou levar tudo numa caixa térmica. É isso que eu tô falando. É se preocupar não só com a venda, mas com como esse produto vai chegar até o seu E cliente. Daniel, me preocupo tanto que até a embalagem bege, você já percebeu Eu que a vi. embalagem é bege, todas é bege. Eu tenho um fornecedor específico, eu falo pra ele, tipo assim, ele faz só kit, só que o kit que ele faz é azul, vermelho e verde, eu acho. E a bege. Aí eu falo assim pra ele, ó, você me manda todas as bege porque eu sou chato. Eu gosto de ver todas as bege por conta que é a paleta de cor da minha loja. Que legal. É bege e é a mais parecida que eu achei. Então eu falei, tem que ser tudo bege, tem que ser tudo na paleta de cor. E vale ressaltar também que minha namorada me ajudou bastante na questão do Instagram. Ela me ajuda muito na feira. Cara, é uma pessoa sensacional, me ajuda muito. E sou muito grato a ela. Que legal. E agora nós estamos caminhando para o final, mas uma coisa que gera muita curiosidade. Tudo bem que agora você está de recesso, saiu de férias da escola, do ensino médio, mas como que você fazia para agendar, para se organizar com esse calendário? Porque você vai para a escola, chega da escola, precisa fazer as suas tarefas escolares. Como é que você se organizar? Porque a gente vê muita gente falando que não dá, que não dá, que não dá, que não dá. E você provou para todo mundo aí, quem quiser acompanhar no Instagram, ele prova que é possível, Sim. ele prova que dá tempo, ele prova que dá para fazer, é só querer. O que você tem para nos ensinar aí sobre questão de tempo agora? Como é que você faz para se organizar o seu tempo? Em questão de tempo, eu acordava cedo, acho que era por volta das 6:30 da manhã, tomava meu banho, tomava meu café reforçado e ia pra luta na escola. E quando eu chegava na escola, eu já tava com a mente na escola, mas eu tava com a mente mais Com a na mente no empresa. geladinho. Com a mente no geladinho. Aí eu chegava em casa por volta das 1h45, postava no Instagram que tava online as entregas, a loja tava aberta e assim ia. Aí quando tinha trabalho, durante o período que não tinha entrega, entre o intervalo de uma entrega e outra, eu ia fazendo os trabalhos e fazia parte por parte. E assim ia indo. Quando tinha prova, estudava na escola, às vezes, estudava em casa. Sempre quando dava, arrumava um tempinho, mesmo que fosse 5 minutos, dava uma passada no livro, passava pra estudar e era isso, Daniel. Tipo, foi uma correria imensa. Nesses 6 meses final, assim, foi muita correria. Confesso que teve muitas noites já que eu passei em claro, porque eu falava, cara, ou eu foco em uma coisa ou eu foco em outra. Mas eu provei, até pra mim mesmo, eu provei que dava. Então, não é só uma aprovação pra os meus telespectadores, mas sim pra mim mesmo. Tá que eu vi certo. que dava, realmente dava. Que legal. Cara, por mim, eu continuaria aqui falando, que para mim é emocionante, na verdade. É emocionante ver um jovem empreender e assim, não veio na aba dos pais. Porque tem muita gente que está empreendendo, mas teve uma sucessão, e tá tudo bem, tá? Não tem nada de errado nisso. É o que eu quero deixar bem claro. Não existe nada de errado você assumir uma sucessão, mas quando você vê uma história como a do Matheus, ela te chama a atenção. E aí eu trago o Matheus pro Bertolino Cash pra quê? Pra mostrar pro jovem, a você que tá nos assistindo, que é possível, Matheus. Sim. Eu quis frisar o valor que o Matheus investiu, por quê? A gente sabe que hoje, o que a gente faz com R$250? Muita coisa. O Matheus, por exemplo, abriu uma empresa. Deu para entender que não é valor? É visão de negócio? Sim. Não é só valor. Ah, quando eu juntar esse dinheiro, eu monto o meu negócio. Pelo contrário, existe possibilidades no mercado. Se existe necessidade, existe possibilidades. Sim. E para nós, Matheus, receber você aqui com a sua história, sabe? Um jovem de 17 anos, com tantas experiências assim de pessoas maduras. Quando eu olho você no Instagram, se conectando com o seu público, o Instagram hoje é a maior ferramenta Um empreendedor. do empreendedor e de graça. Sim. É o que eu falo. É uma ferramenta que está ali de graça. Às vezes a pessoa se preocupa em ter os seus nomes divulgados num jornal de bairro, numa TV de um restaurante do bairro, numa padaria do bairro, e ali ele vai lá, cota orçamento, cota preço, quando na verdade todo o público dele está no Instagram. Sim. Eu diria para você, Matheus, que o seu público está no Instagram. O meu público está lá. É raro
alguém que não esteja lá. Talvez esteja pessoas lá que não se conecte tanto, mas vem um netinho, vem um filho, abre o Instagram. Olha, pai, olha aqui o menino do geladinho. Olha aqui, Desse pai. jeito Lá. mesmo. É assim que funciona. Então, se preocupar hoje também, eu sempre falo isso, se preocupar em fazer redes sociais hoje é fundamental. Então, a última pergunta, eu anotei aqui, Posso só falar uma coisa antes? não só pode, como deve. Você falou dos netinhos, teve a semana das crianças, né? Aí eu tive que pensar em alguma coisa. Aí eu pensei na tal da mochila maluca. Aí, cara, eu fiz um jacaré. Peguei, minha mãe é professora, como eu disse, né? Aí tinha lá um jacaré parado. Aí tinha uma vovó e tinha um vovô. Aí eu falei, mano, esse daqui tem que ser a vovó e esse daqui tem que ser o vovô do Pix. Fui e coloquei na lateral da mochila. Até o pessoal gostou bastante. Aí eu fui e falei assim na minha fala. Teve uma fala minha que eu falei assim: é a vovó do Pix, a que faz o Pix pros netinhos comprar o geladinho. Fez essa brincadeira, o pessoal gostou bastante. Então, tipo, tem que descontrair, não é só vendas. Tem que descontrair, tem que fazer o pessoal rir. Até porque a gente não sabe o dia do próximo e a gente pode estar alegrando o dia do próximo, né? É isso aí. Tá aí, gente. E pra terminar, quais são os planos pro futuro? Cara, Você tem vontade de expandir? tenho. Surgiu esses dias, né? Essa vontade de abrir uma franquia mais pra frente, ter minha própria loja, Legal. ter minha própria empresa, expandir em questão de produção, porque eu sei que é pouca a produção que a gente faz, mas se Deus quiser... Pouca hoje, né? pouca Mas hoje, logo, mas logo... pra frente vai ser mais de 1000 geladinhos por minuto, se Deus quiser. Eu creio. Vai ser sim porque você, cara, é inspirador. Eu espero que, assim como inspirou nós, que viu você, eu conversei com o Brian também. Quando eu falei do Brian, falei pro Brian de você, logo o papel dele é ali do Instagram, é começar a fuçar, ver o que dá certo, o que não dá certo. E foi unânime. Vamos levar o Matheus pro nosso podcast. Então, a sua história inspira. Às vezes a gente vê muitas histórias negativas. E essas histórias não podem servir para nos inspirar. Seja social, seja qual for a história. Se ela é uma história inspiradora, ela merece um destaque. Então você veio para cá porque a sua história é inspiradora. Inspira eu, que já sou empreendedor, inspira o jovem. Sim. Tá? Então, o meu desejo em trazer o Matheus aqui foi para que você, jovem, se espelhe nesse jovem Matheus que, com R$250, montou a sua empresa e hoje eu diria que é o geladinho mais gostoso ali, pelo que o pessoal comenta. Eu confesso que esse vai ser meu primeiro, mas por tudo que eu já ouvi de comentário no Instagram, a minha casa é sua fã. Eu falo da minha filha, mas a minha casa consome seus produtos. Então, e se eles consomem por elas consumiam todos os dias o seu produto. Então, quer dizer que o seu produto é muito bom, tá? Então, eu quero desde já pedir para você fazer as suas considerações. Quero te agradecer, mas primeiro, faça suas considerações aí pro seu público, o pessoal que acreditou na sua história, o pessoal que consome seus produtos, o pessoal... Pede para ele seguir você, agora é com você. Olha para aquela câmera ali, agora é com você. É isso, galera. Como vocês podem ver, essa é a minha história. O que eu passei aqui é totalmente eu no Instagram, tá bom? Não tem um personagem. Todos os dias que eu acordo, eu sou aquela pessoa animada. E é isso, gente. É isso que eu falo pra vocês. Coloquem Deus na frente de tudo. Muito obrigado a todos os meus clientes que sempre confiou no meu trabalho, sempre acreditou na minha produção. E também nunca teve aquele receio, né, com o meu produto. E é isso, eu sou muito grato a todos, muito obrigado. Até mesmo aqueles que me apoiaram desde o começo, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado. E vem pra casa do Geladinho comprar geladinho. É isso aí. Agora a gente tá terminando mais um Bertolino Cash. Quero agradecer a presença do Matheus. Quero agradecer a presença da sua namorada que está aqui nos estúdios. Quero agradecer ao Brian, minha filha também está aqui nos estúdios. E eu vou te falar uma coisa. Segue ele no Instagram. Você vai ouvir falar desse nome, Casa dos Geladinhos.